Aqui eu vou explicar as fases da delegação. A delegação tem 5 fases: análise, nomeação, orientação, controle e avaliação. Deixa eu falar um pouquinho de cada uma dessas fases para vocês. A primeira fase da delegação é a análise. Você precisa identificar as tarefas que podem ser delegadas. É muito importante. Na verdade, é a primeira fase da delegação e é a mais importante. Você precisa escolher quais são as tarefas que você vai delegar. E nessa hora você precisa desenvolver um critério. O que é importante e o que é urgente. Você tem inclusive aquela matriz de Eisenhower, que é aquela matriz que faz a comparação do urgente e do importante. Então, quando você tem alguma coisa que é urgente e importante, é crise. Virou crise. Porque, na prática, veja se não é assim que acontece com você ou com alguém que você conhece. Você vai resolvendo tudo que é urgente primeiro, urgente, urgente, urgente. Aí alguém te lembra, olha, tem aquela atividade lá que é importante, hein? Não, tudo bem, tal, eu vou fazer, mas está cheio de incêndio para apagar aqui. E você fica resolvendo urgente, 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 e vai procrastinando aquela tarefa importante. 1 hora chegou o prazo daquela tarefa. Aí o importante virou urgente, aí é crise. Aí você não faz direito, faz de qualquer jeito, não vai dar resultado. Primeira fase da delegação. Análise. Analise as tarefas que podem ser delegadas. Fase número 2, nomeação. Escolha alguém com motivação e potencial para fazer a tarefa. Veja que tem o E é de conjunção. Você precisa de alguém com motivação e potencial. Não adianta você pegar alguém com motivação e não tenha potencial, e não adianta você pegar alguém com potencial que não tenha motivação. Deixa eu contar é uma piadinha, mas é de marketing, né? Essas piadinhas de marketing vale a pena às vezes a gente contar. Roda uma história explicando como que Napoleão Bonaparte classificava os seus militares, os seus subordinados, a hierarquia. Dizem que Napoleão Bonaparte mandava separar os candidatos a entrar no exército dele em 4 grupos. Então ele separava em pessoas. O primeiro grupo era a pessoa que era inteligente e com iniciativa. Aí tinha o não inteligente com iniciativa. Tinha o inteligente sem iniciativa e o não inteligente sem iniciativa. Bom, ele pegava esses não inteligentes e sem iniciativa e fazia deles os seus soldados. E vai lá para a linha de frente. São os primeiros que vão morrer. A pessoa não é inteligente, não tem iniciativa, então ela serve para morrer primeiro. Veja, isso segundo a história que conto de Napoleão. Não sou eu que estou dizendo que é assim que deve ser feito. Mas é só para ilustrar o que eu estou falando de nomeação. Aí Napoleão pegava o segundo grupo de pessoas, que eram as pessoas que eram inteligentes e com iniciativa. Então, essas pessoas, ele fazia os seus generais. Porque as pessoas eram inteligentes, tinham iniciativa, então elas eram os generais. Eram braço direito, esquerdo, e todos os braços de Napoleão eram essas pessoas. Era um grupo reduzido. Tinha um terceiro grupo, que são os inteligentes, mas sem iniciativa. Então, esses eram os oficiais subalternos. Então, eram capitães, tenentes, sargentos, estava ali no meio, né? Eles eram pessoas inteligentes, mas não tinham iniciativa. E o último grupo eram os não inteligentes, mas com iniciativa. Bom, esses Napoleão mandava para casa. Mandava de volta. Porque, segundo contam, Napoleão dizia o seguinte: a pior coisa que pode ter na sua equipe é uma pessoa não inteligente cheia de iniciativa, porque ela vai querer ficar fazendo e erra, faz de novo e erra, e pede para fazer e quer fazer e erra, e erra, e erra, e erra, e acaba atrapalhando a equipe como um todo. E a piadinha foi para exemplificar a fase nomeação. Você precisa escolher alguém que tenha motivação, mas que tenha potencial, que vai saber aprender e que vai saber fazer. Terceira fase da delegação, orientação. Explique a tarefa, explique os prazos
e explique o monitoramento, porque veja, delegar não é deixar. Quem delega, delega a execução, não a responsabilidade. Então é um direito e um dever de quem delegou monitorar a execução da tarefa, sabe? Ir lá dar uma olhada de vez em quando, ou criar alguns pontos de checagem para ver se a coisa está andando bem. Então você explica a tarefa, prazos e explica que haverá um monitoramento. Tarefa número 4, controle. Você não falou que ia monitorar? Então você vai lá agora e monitora. E nessa fase de controle, você tem que incentivar. Então na fase número 4, controle, você monitora e incentiva. Alguma coisa do tipo, vou dar uma passadinha lá amanhã à tarde para ver como é que está a tarefa, e aí você chega lá, tarefa está 80% do que você queria, elogia, parabeniza, mostra tudo que está sendo feito certo e que você gostou, e depois peça para corrigir os outros 20% do que ainda não está sendo feito do jeito que você gostaria. Né? Mas incentivar é muito importante, monitorar é muito importante nessa fase de controle. E a fase número 5, avaliação. Você precisa avaliar o trabalho e processar as correções em conjunto. Você precisa fazer isso com a pessoa a qual você delegou a tarefa. Um erro que muita gente comete é fazer avaliação com um terceiro, com um outro que não está envolvido no processo. Sabe? Coisa de chefe que faz coisa errada. Ficar comentando com o outro, poxa, deleguei aquela tarefa lá para Dona Maria, nossa, tá horrível, hein, Dona Maria? Meu Deus, cara, ela fez tudo errado. E aí você fica falando para todo mundo e não fala para a pessoa. Inclusive, isso é uma das competências que o líder precisa ter, que é saber aplicar o feedback. Né? Então, na avaliação, é um feedback. Você chama a pessoa, avalia o trabalho que ele fez. Olha, você fez aqui 90% do que poderia ser feito, parabéns. Você está dentro da margem que eu esperava e a partir de agora essa tarefa é sua, toda vez que aparecer é com você que eu vou lidar. Ou seja, mas tem esses 10%, então eu gostaria que você melhorasse isso. Ou então, digamos que seja totalmente errado. A pessoa, olha, você fez totalmente errado, você fez do lado errado, da cor errada e do tamanho errado. Então, simplesmente você não fez, ou fez tudo errado. O correto é desta maneira, desta e desta maneira. Mas ok, nenhum problema, você tentou, você tem iniciativa, você tem potencial e eu vou tentar numa próxima vez que você me ajude com essa tarefa ou com uma outra que você se adapte melhor. Então faça a avaliação para a pessoa, tá? Se depois você vai querer fazer fofoca com outra, é outra história. Mas primeiro, dê o feedback para aquela pessoa a qual você delegou a tarefa.